Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Pitar Teologia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre alguns desafios enfrentados pelos jovens. E no decorrer desse vídeo, você vai entender que é necessário encontrar força na fé em Cristo Jesus para que você possa, enfrentar e vencer todos esses problemas que são atuais, que acontecem nos dias de hoje, para tentar paralisar os jovens, paralisar a igreja, paralisar a obra de Deus. Eu quero destacar aqui pelo menos 5 desafios, tá? Que são enfrentados pelos jovens nos dias atuais. E o primeiro desses desafios que eu destaco é o desafio da pressão cultural, que tem ali a exploração da pressão para se conformar aos valores e padrões seculares. Então, nesse desafio da pressão cultural, nós temos a questão da pressão por parte de uma cultura secularizada, que tem uma filosofia que não se importa com os padrões divinos estabelecidos na palavra de Deus, que não se adequa aos valores divinos, aos princípios bíblicos, e essa cultura ela pressiona o jovem a ceder, tá? E isso faz com que isso se torne um grande desafio para o jovem, porque a igreja ela está inserida dentro de uma sociedade, e essa sociedade, dentro dessa sociedade existe uma ou várias culturas, e nós partimos então aqui para o desafio de manter, na verdade, uma fé autêntica em meio a tantas influências negativas. Tem coisas que estão na cultura que são relativamente boas, vamos usar essa palavra assim, tá? Que não afrontam a nossa fé, que não afrontam a palavra de Deus. Existem coisas sim lá, mas existem coisas, elementos inseridos na cultura que são uma afronta. Isso é a grande maioria, tá? A grande maioria dos elementos culturais ou dos elementos que estão envolvidos na cultura são uma afronta à fé cristã. Ela requer que a igreja, os cristãos autênticos, eles vençam essas dificuldades que são postas como pressão. Eu poderia aqui dar inúmeros exemplos. Nossa, eu poderia dar muitíssimos exemplos desses desafios culturais. E um desses exemplos que eu vou deixar aqui bem explícito é a questão do arraial. Por exemplo, no Nordeste, eu sou do Nordeste, sou nordestino, e aqui no Nordeste, na época ali em meados de junho, julho, nós temos a questão do arraial, da festa junina. Deixa eu mexer aqui na luz. Na festa junina. E ali no arraial existem comidas típicas e tudo mais. É questão de danças, de tudo cultural, tudo voltado para a questão da cultura. O cristão verdadeiro, ele não está inserido dentro disso, ele não deve se adequar a isso, porque essas práticas vão contra aos princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus, ok? Então, princípios bíblicos estabelecidos dentro da palavra de Deus, uma pessoa que vive em conformidade com a palavra de Deus, ela não faz parte, ela não participa, ela não tem parte nenhuma com esse tipo de elemento que está inserido dentro da cultura. Em segundo lugar, o segundo desafio grande que os jovens de hoje enfrentam é o desafio da identidade, ok? Nós estamos vivendo em um tempo em que há uma grande exploração da busca por aceitação e pertencimento, principalmente na questão das mídias sociais. Isso é extremamente comum e normal nos dias de hoje.
Isso faz com que a pessoa até crie, você tem exemplos disso aí na internet, personagens, ok? A pessoa cria personagens, é como se fosse uma dupla personalidade ou coisa assim do tipo. Tá? Eu não quero dizer que isso seja um problema psicológico, ok? Não quero dizer isso. Mas isso vai levar a pessoa a quê? A ela aparentar algo que ela não é. É o desafio da identidade. Ela aparenta algo nas telas, nas mídias, nas redes sociais, que ela não é. Ok? Ela não é aquilo. Não é aquilo no nosso dia a dia. Eu não vou dar exemplo aqui para não ter problema depois. Tá? Mas existem várias pessoas aí que elas no personagem são uma coisa, fora do personagem é outra coisa. Eu estou falando isso por quê? Porque nós como cristãos, nós temos que ser cristãos autênticos. Temos que ser cristãos bíblicos. O que eu sou lá dentro da minha casa, eu devo ser na internet. O que eu sou na internet, eu devo ser lá dentro da minha casa, na minha igreja, na minha sociedade, na minha escola, no meu trabalho. Eu tenho que mostrar Cristo em mim para as pessoas. Eu tenho que evidenciar o caráter de Cristo para as pessoas e mostrar a transformação que Cristo fez em mim. Nesse desafio da identidade, temos conflitos e questionamentos sobre a identidade pessoal. É importante encontrar a identidade em Cristo. E para isso é necessário pelo menos duas coisas. Primeiro, conhecimento de Cristo pelas Escrituras. Segundo, relacionamento com Cristo pela oração. Então é necessário o jovem conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e orar. É extremamente necessário. Esses são exercícios básicos, tá? Do cristianismo, da fé cristã, da igreja de Jesus. O terceiro desafio que eu listo aqui é o desafio da tecnologia e das redes sociais. Por quê? Porque tem um impacto negativo a exposição excessiva às redes sociais. Quando nós ficamos muito tempo ali focado nas redes sociais, nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ir à igreja, nós não temos tempo para evangelizar. Por que parece que, meus irmãos, o tempo continua a mesma coisa. O dia continua a mesma coisa, a noite continua a mesma coisa. A contagem não diminuiu, não aumentou. Por que parece que diminuiu às vezes e parece que aumentou às vezes? É porque quando a gente pega aqui o celular e começa a ver os vídeos na internet, aqueles vídeos de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, vídeos curtos, né? Pulamos ali de uma rede social para outra, quando a gente vai ver, já se passou o tempo. O tempo já foi embora. Aí já se passaram 1, 2, 3 horas, já foram embora. E a gente fica ali naquela exposição excessiva às redes sociais e às mídias sociais, a tecnologia, e nós acabamos, tá, esquecendo a parte mais importante, que é a parte espiritual. É pecado eu ver, mexer na luz de novo, é pecado eu ver vídeos curtos, edificantes nas redes sociais? Claro que não. Mas é necessário nós termos um tempo dedicado à palavra de Deus, à oração, ao evangelismo, aos exercícios espirituais, comunhão com Deus. Então esse é um grande desafio, nós temos que entender, aprender, nos educar, tá? A como utilizar a tecnologia de forma saudável e equilibrada. Nós temos que ser educados no que diz respeito a usar a tecnologia de forma saudável e equilibrada. O que eu estou postando nas minhas redes sociais? Aquilo que eu posto nas minhas redes sociais, os vídeos que eu subo para o YouTube, as minhas postagens no Instagram, as minhas postagens no Facebook, no Twitter,
e em tantas outras redes sociais, TikTok, etc. Elas faz com que as pessoas entendam o que é o Evangelho. Eu, como igreja, a minha maior missão que eu tenho é de anunciar Cristo, é de pregar o Evangelho. Eu estou fazendo isso através das minhas redes sociais. É um questionamento para você pensar. Se você vê todas as suas postagens durante um mês, quantos por cento dessa postagem levam as pessoas a perceberem quem é Cristo? Levam as pessoas a querer buscar Cristo. Nós temos uma ferramenta de alcance muito grande que é a internet, mas nós não estamos sabendo usar essa ferramenta para levar as pessoas a Cristo. Se as pessoas ficam, isso é comprovado, muito tempo na internet, ora, se eu sei que as pessoas estão ficando muito tempo na internet, um bom meio de alcançar as pessoas é através da internet, falando da obra de Cristo, da salvação em Cristo, da mensagem da cruz. Então nós devemos utilizar e repensar, como nós estamos utilizando as tecnologias e as redes sociais. O quarto desafio é o desafio do relativismo moral, que é a tentação de adotar valores relativos e a importância de manter-se fiel às verdades bíblicas. Adotar valores relativos. Nós estamos vivendo uma sociedade que eles querem implantar na nossa mente que tudo é relativo. Nada é absoluto. Só que a verdade é absoluta. Porque se a verdade for relativa, ela não é uma verdade. Verdade, para ser verdade, tem que ser absoluta. Por exemplo, eu sou estudante de matemática, sou estudante de teologia, mas também sou estudante de matemática. 1 mais 1 é 2. Isso não é uma verdade relativa. Não, para você é 2, para mim pode ser 3. Não, querido, é uma verdade absoluta. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Adulterar é pecado. Não, é relativo, depende do contexto. Onde o não depende de contexto nenhum. Não depende das situações que levou. Não, adultério é adultério. E adultério é pecado. Adultério é pecado, de acordo com o ensinamento das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Adultério é pecado. Então, uma verdade, estamos falando aqui de contexto bíblico, as verdades bíblicas, elas são absolutas. Elas não são relativas. Só que hoje tem esse desafio do relativismo, principalmente o relativismo moral, onde as pessoas elas querem levar-nos a adotar valores relativos. E o que nós temos que fazer? Manter-nos fiéis às verdades da palavra de Deus. Devemos nos manter fiéis às verdades bíblicas. Devemos ser testemunhas de acordo com o Senhor Jesus em Atos 1:8. E uma testemunha deve falar a verdade. Deve falar daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que viveu. Com Cristo, com a palavra, o seu relacionamento com Deus. Essa luz está brigando comigo hoje, viu, irmãos? Deixa eu mexer aqui nela aqui de novo. Próximo vídeo eu conserto esse negócio. Ok. E o quinto desafio é o desafio da solidão espiritual. Ok? A sensação de isolamento é a falta de comunicação entre os membros da igreja. Se isso aqui está acontecendo, está faltando alguma coisa. Primeiro, o jovem está se sentindo numa solidão espiritual, está se sentindo sozinho, membro da igreja. Primeira coisa, ele está envolvido nos grupos de mocidade e de jovens? Se não está, deve estar inserido. Segundo, ele está participando dos eventos cristãos?
Os passeios que tem na igreja, os retiros, as consagrações, ele está participando? Se está acontecendo a questão da solidão espiritual, é porque está quebrando ali a comunhão com os irmãos. E a comunhão não pode ser quebrada. A igreja promove eventos para fortalecer a comunhão entre os irmãos. Então, jovem, participe dos eventos da sua igreja. Tá bom? Se você estiver passando por algum problema, fale com o seu pastor, fale com o seu líder. Ele é a melhor pessoa para aconselhá-lo. Tá bom? Se o problema for espiritual, fale com seus líderes.